Você não percebe, mas está sendo treinado. Cada toque, cada swipe, cada notificação reprograma seu cérebro, milímetro por milímetro, até que um dia você acorda e percebe que não controla mais nada. A dopamina controla você. Isso não é hipérbole. Não é teoria da conspiração. É neurociência aplicada ao consumo humano. Nunca na história tivemos acesso tão fácil a recompensas instantâneas. Vídeos curtos, pornografia, dopamina social, compras rápidas, comida sob demanda, euforia digital. E quanto mais acessível a recompensa, menor a necessidade de esforço. Mas existe um custo oculto nisso: o colapso da nossa capacidade de focar, esperar, tolerar tédio e, principalmente, agir sem estímulo químico. Porque dopamina era para ser uma ferramenta da sobrevivência. Hoje, se tornou uma arma de dominação. Plataformas, empresas, algoritmos, bilionários descobriram que o cérebro humano pode ser hackeado e nada, absolutamente nada, produz mais lucro do que sequestrar a atenção humana. O problema não é ter dopamina. O problema é não ter mais controle sobre ela. Quando você perde seu controle sobre o desejo, você perde sua autonomia. E quando perde sua autonomia, você deixa de ser humano. Você vira um usuário. Neste documentário, você vai entender como a dopamina funciona, como ela vicia, quem lucra com isso, como ela destrói a motivação, como ela corrói a identidade e, o mais importante, como derrotá-la antes que ela destrua sua vida. Porque a guerra do futuro não é por terras, nem por petróleo, nem por armas. A guerra do futuro é por atenção. E ela já começou. A dopamina é frequentemente chamada de hormônio do prazer. Mas isso não é verdade. Dopamina não é prazer. Dopamina é desejo. Ela não recompensa você por conseguir algo. Ela te impulsiona a querer conseguir algo. E é aqui que o jogo começa. Porque o cérebro humano é um mecanismo que busca movimento. Sem dopamina, não existe ação. Não existe iniciativa. Não existe busca. Não existe conquista. A dopamina é o motor da vida. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O cérebro não diferencia dopamina natural de dopamina artificial. Para ele, tanto faz se você está correndo atrás de um objetivo, trabalhando, criando ou se está scrollando um feed, vendo vídeos curtos, buscando validação digital, consumindo pornografia. A recompensa química é a mesma, mas o impacto psicológico é completamente diferente. O problema não é a dopamina. O problema é o atalho, porque quanto mais fácil for a recompensa, mais fraco se torna o seu sistema de esforço, e o que te destruir não é o prazer, é a ausência de esforço. Antes, prazer era consequência do trabalho. Hoje, prazer é consequência do toque de um dedo. Isso altera não apenas o comportamento, mas o próprio valor interno da ação. Seu cérebro começa a aprender que não vale a pena tentar. Pessoas que crescem em um ambiente onde o esforço não é necessário se tornam dependentes de estímulo. É isso que gera um sintoma silencioso, que está se espalhando pelo mundo moderno. A incapacidade de começar coisas. Não é preguiça, não é falta de motivação, não é falta de disciplina, é dopamina desregulada. O cérebro não consegue mais iniciar, porque já está acostumado a receber sem precisar agir. A motivação humana não foi destruída de uma vez só, ela foi substituída. Trocaram objetivos por estímulos, trocaram ação por consumo, trocaram conquista por distração. E quando o estímulo artificial vence o propósito interno, a vida perde direção. Porque dopamina demais cria movimento sem destino. Você quer, mas não sabe o que. Você busca, mas não sabe por quê. Você perde, mas não sabe quando isso começou. A maior parte das pessoas acredita que vício é sobre substâncias. Mas do ponto de vista psicológico, vício se define por um padrão muito mais simples. Comportamentos que você continua repetindo mesmo quando não quer mais fazê-los. E o mundo moderno descobriu como criar esse tipo de comportamento usando apenas estímulos e dopamina. A dopamina não funciona como uma recompensa final. Ela funciona através de um mecanismo chamado reforço. O reforço é aquilo que aumenta a probabilidade de você repetir uma ação. E a indústria da atenção percebeu que existe um tipo de reforço que vicia muito mais do que os outros.
O reforço intermitente variável. Ele funciona assim. Você nunca sabe exatamente quando vai receber uma recompensa. Então seu cérebro continua buscando. Esse é o mesmo mecanismo que mantém pessoas em cassinos, mas agora ele está presente em notificações, vídeos curtos, feeds infinitos, aplicativos sociais, jogos, compras online, validação digital, pornografia, até mensagens. O objetivo não é te satisfazer, o objetivo é te manter buscando, e quanto mais você busca, mais dopamina é liberada, e quanto mais dopamina você libera, mais o cérebro aprende que aquele estímulo é importante. Isso é chamado de aprendizado dopaminérgico. Só que existe um detalhe crítico. O cérebro não aprende apenas o comportamento. Ele também aprende os gatilhos que antecedem o comportamento. Isso significa que uma notificação, um som, um horário do dia, um ambiente ou até o tédio podem se tornar gatilhos automáticos de busca. É assim que o vício comportamental se instala. Mas existe uma segunda camada que é mais perigosa: a tolerância. Quanto mais dopamina você recebe, menos sensível você se torna ao estímulo. Isso faz com que você precise de mais estímulo para sentir a mesma resposta. A consequência disso é simples, mas devastadora. Tarefas de baixa dopamina, como estudar, trabalhar, treinar, criar, construir, começam a parecer impossíveis. Não porque você não quer fazer, mas porque seu cérebro não considera mais essas tarefas suficientemente estimulantes. O vício moderno não destrói apenas o foco, ele destrói o valor interno do esforço. E quando o esforço perde valor, toda a estrutura da motivação humana fica comprometida. Nada do que estamos falando aqui aconteceu por acidente. A dopamina não se tornou um problema individual. Ela se tornou um mercado. No passado, empresas vendiam produtos. Hoje, empresas vendem atenção. E atenção é valiosa porque controla comportamento. E comportamento controla consumo. Quem controla consumo, controla lucro. Plataformas modernas não são apenas aplicativos. Elas são máquinas de retenção. Seu objetivo não é informar, entreter ou conectar você. Seu objetivo é manter você. E para isso, elas precisam entender uma coisa muito simples: o que faz você continuar? Para responder essa pergunta, bilhões de dólares foram investidos em psicologia, neurociência, machine learning, modelagem comportamental, economia da atenção, engenharia de estímulo. Plataformas não observam apenas o que você faz. Elas observam quanto tempo você faz. Elas medem quanto você rola, o que te faz pausar, o que te faz voltar, o que te faz clicar, o que te faz compartilhar, o que te faz comentar e, principalmente, o que te faz não sair. E com esses dados, elas constroem um produto adaptado não para a sua consciência, mas para o seu sistema dopaminérgico. Você pensa que está escolhendo conteúdos, mas muitas vezes é o conteúdo que está te escolhendo. E existe um motivo para isso. Atenção previsível é lucrativa. Empresas descobriram que o cérebro humano é o ativo mais valioso do século XXI e que dopamina é o protocolo que permite explorá-lo. Quanto mais dopamina você libera, mais comportamentos de consumo você repete, e quanto mais comportamentos você repete, mais previsível você se torna. E previsibilidade é a matéria-prima do lucro. Não existe máquina de anúncios sem antes existir uma máquina de atenção. Não existe máquina de atenção sem antes existir uma máquina de dopamina. Isso significa que o vício moderno é lucrativo e que o desconforto humano se tornou uma oportunidade de mercado. A pergunta não é: por que estamos viciados? A pergunta é: quem ganha quando estamos viciados? A dopamina foi criada para te mover, para te tirar de um estado e te levar a outro. Mas quando a dopamina é artificial, o movimento é simulado. Você sente o impulso, mas não sai do lugar. Esse é o início de um fenômeno que a psicologia moderna chama de síndrome da motivação colapsada. Não significa que você não quer as coisas, significa que você quer, mas não consegue começar. A maioria das pessoas hoje não sofre por falta de desejo, sofre por falta de energia de ação. Porque o cérebro aprendeu que o esforço não compensa. Esse é o maior dano que a dopamina artificial produz. Ela rompe a ponte entre intenção e ação. Existem 3 componentes que começam a se degradar. 1. Início. Dificuldade em começar. 2. Persistência.
Dificuldade em continuar. 3. Direção. Dificuldade em saber para onde ir. A dopamina artificial prejudica os 3. Quanto mais tempo você passa consumindo estímulo, menos tempo você passa produzindo ação. E o cérebro aprende pela repetição. Sem ação, não existe conquista. Sem conquista, não existe autoeficácia. Sem autoeficácia, não existe confiança. Sem confiança, não existe direção. É assim que o colapso psicológico se instala, e ele não é barulhento, ele é silencioso. Para recuperar o sistema de motivação, é necessário algo contraintuitivo, a reintrodução do desconforto. O cérebro evoluiu num mundo onde tudo exigia esforço. Procurar alimento, se proteger, construir, aprender, cooperar, competir. Toda recompensa natural vinha após um custo. Hoje, vivemos o oposto. Custo zero, recompensa infinita. Esse é um ambiente neuroquimicamente perigoso, porque ele induz um padrão de comportamento que não prepara ninguém para o esforço real. A recuperação começa quando o cérebro volta a entender que esforço é necessário. Por isso, em psicologia comportamental, existe um princípio simples: o desconforto é o pré-requisito da motivação. Você não derrota a dopamina adicionando mais dopamina. Você derrota a dopamina reduzindo o estímulo. Esse conceito é conhecido como downregulation dopaminérgica. Ele funciona assim: menos estímulo, menos picos, menos tolerância, mais sensibilidade, mais motivação natural. Não é sobre cortar internet. Não é sobre viver como um monge. É sobre restaurar o equilíbrio. A psicologia cognitiva chama isso de reabastecimento da via de recompensa de esforço. O sistema volta a valorizar tarefas que geram retorno tardio. Estudar, treinar, trabalhar, criar, construir, aprender. A vida volta a parecer significativa, não porque ficou mais fácil, mas porque voltou a exigir esforço. No final, a dopamina não estava roubando apenas sua atenção, estava roubando sua identidade. A pergunta nunca foi: como eu paro de usar? A pergunta sempre foi: quem eu me torno quando eu paro? Porque o que define um ser humano não é o que ele consome, é o que ele constrói. E quando o cérebro volta a trabalhar em direção ao esforço, a motivação deixa de ser química e volta a ser existencial. No final das contas, derrotar a dopamina não é sobre neurociência, é sobre recuperar algo mais antigo, o sentido de direção. Um ser humano com direção não precisa de dopamina, ele precisa apenas de caminho. A guerra pela atenção vai continuar, mas agora você sabe que existe uma arma mais poderosa que o estímulo: intenção, porque no fim, o verdadeiro luxo do mundo moderno não é prazer, não é conforto, não é tecnologia. O verdadeiro luxo é controle.